Hey Bobos, meu nome é Sofia e hoje eu vou fazer um vídeo sobre coisas que não te contam sobre morar nos Estados Unidos. Então, gente, esse vídeo vai ser bem aleatório. As coisas que eu vou falar, né, são só coisas que eu pensei e que são bem, assim, específicas da minha experiência morando aqui. E eu sei, na verdade, eu sei que tem muita gente que pensa essas mesmas coisas, mas claro que depende da sua experiência também. E muitas das coisas que eu vou falar são relacionadas em morar sozinho pela primeira vez, então não necessariamente só de estar morando nos Estados Unidos, mas de estar morando só pela primeira vez. Mas uma das coisas que eu sinto que muita gente não fala muito sobre é sobre quão independente você vai ficar por estar morando só e por o tanto de coisas que você vai ter que resolver. Realmente, então, como eu disse, depende muito da sua experiência. Mas, normalmente, o primeiro ano de faculdade, você vai estar se adaptando com muita coisa, você não conhece ninguém ainda, então você vai estar fazendo suas amizades e tal. E às vezes pode ser um pouco, tipo, você vai ficar muito tempo só. Então, eu, pelo menos, eu não era muito acostumada em passar muito tempo só. Eu passava o dia todo na escola, ou depois saía muito com as minhas amigas, fazia dança e tudo. Foi um ajuste também, aprendendo a passar muito tempo só e você ter que resolver muitas coisas só que você, assim, tanta coisa que eu nem sabia que você tem que resolver e também que eu nem pensava que eu ia ter que resolver. São muitas coisas que você vai ter que ficar muito independente, que às vezes é difícil você achar as respostas para essas perguntas, especialmente porque cada pessoa, assim, por fato de você ser aluno internacional e você ser brasileira e às vezes, tipo, depende do seu curso, depende, cada experiência é muito específica, então muitas coisas você vai ter que resolver só e você vai ter que pesquisar, você vai ter que falar com muita gente, então é muita coisa que você vai ter que resolver. E eu não tô dizendo que é ruim, né, necessariamente, na verdade é muito bom porque você aprende a resolver essas coisas, né, mas é algo que, tipo assim, eu não esperava, né, da primeira vez que eu me mudei pra cá, o tanto de tempo que você fica só e o tanto de tempo e o tanto de coisas que você tem que resolver só. Outra coisa, então, como eu disse, isso vai ser muito aleatório, a sequência das coisas, né. Outra coisa é o tanto que você vai se mudar e o tanto que você vai se acostumar a conseguir se adaptar em locais novos bem mais fácil. Então, isso também é uma coisa que, tipo assim, parece óbvio, mas eu também não pensava. Mas, normalmente, o que acontece quando você muda pra universidade, nos Estados Unidos especificamente, é que você vai morar em um local diferente cada ano. Então, você aprende a não se apegar muito ao local que você tá morando, sabe? Tipo, primeiro eu morei nos dormitórios, né? Depois eu expliquei isso um pouco mais no meu vídeo de atualizações, se vocês não assistiram, cliquem aqui pra assistir. Mas depois eu morei numa casa e agora eu tô morando num apartamento. Você se muda muito e eu, quando eu morava no Brasil, eu morei no mesmo local praticamente a minha vida inteira. Então eu era muito acostumada com o meu quarto, né? Eu era muito acostumada com o meu apartamento que eu morava. E aquilo realmente sentia como se fosse a minha casa, né? Mas quando você se muda, você meio que, tipo, só se acostuma a, tipo, nenhum local meio que ser a sua casa, sabe? Tipo, eu sinto que hoje em dia eu não tenho tanto aquele sentimento de, tipo, nossa, eu tô muito animada pra, tipo, voltar pra casa. Tipo, não parece que é a sua casa. Tipo, os locais que você tá morando. Só porque você mora lá por tão pouco tempo. Tipo, eu sei que um ano parece muito tempo, mas quando você se muda muito, você sempre, na sua mente, tá pensando qual vai ser o local que você vai morar depois. Então, você nunca se apega muito pra um local. Isso é até uma dica também, porque você tem que comprar muitas coisas, já que você tá se mudando muito, porque cada local que você se muda precisa de coisas diferentes, tipo, precisa de móveis, precisa muitas coisas, então acaba que você precisa comprar muitas coisas diferentes pra cada local que você tá morando. E eu também fiz um vídeo de coisas pra comprar pro seu dormitório, se vocês quiserem assistir, cliquem aqui em cima pra assistir. Mas, uma dica também se você comprar uma coisa, tipo, assim, eu sou muito de, tipo assim, quando eu paro de dar uma coisa, eu já dou, tipo, eu sou muito rápida e, tipo, sou meio desapegada, assim, com as coisas. Quando eu não tô usando por muito tempo, eu já dou as minhas coisas, né, pra alguma outra pessoa usar. Mas uma das coisas que eu fiz foi que eu guardei muitas coisas, tipo, eu comprei no meu primeiro ano do meu dormitório e eu não usei muita coisa por 2 anos porque eu tava morando numa casa que já vinha com muita coisa e quando eu me mudei pra lá já tinha móvel, já tinha um monte de coisa. E depois eu me mudei pra apartamento que não tinha nada. Então, como eu guardei as minhas coisas do meu dormitório, eu pude usar nesse meu 4º ano, sabe? Outra coisa também que as pessoas não falam muito sobre é que eu achava quando eu me mudei pra cá que as pessoas aqui dos Estados Unidos não iriam entender muito
tá morando sozinha, sabe, pela primeira vez. Mais uma coisa também que eu meio que não tinha parado pra pensar, eu sinto que a melhor época pra você vir morar nos Estados Unidos só pela primeira vez é na faculdade, exatamente porque você não é a única pessoa que vai estar morando só pela primeira vez. Tipo, todo mundo que tá vindo pra faculdade no seu primeiro ano é a primeira vez deles morando só também, tipo, todo mundo até aqui dos Estados Unidos. Tipo, pode ser que as pessoas estejam fazendo faculdade na mesma cidade que a família deles moram, mas eles vão estar morando no dormitório pela primeira vez. Ou é meio que, tipo, mesmo sendo diferente, obviamente você tá mudando de países diferentes, acontece que você consegue achar um meio termo, e mesmo eles só mudar de cidade, sabe? Tipo, tá todo mundo vivendo aquilo pela primeira vez, que é morar só. Então, eu sinto que facilita muito, porque todo mundo tá muito aberto pra conhecer pessoas, sabe? Tipo, quando você se muda pros Estados Unidos, mais, tipo, na pós-graduação, eu sinto que às vezes as pessoas já conhecem muita gente, às vezes as pessoas não estão muito abertas pra fazer amizades. Mas quando você se muda no seu primeiro ano, as pessoas estão muito abertas pra fazer amizade. Todo mundo tá, tipo, querendo conhecer pessoas novas, porque eles não conhecem ninguém também. Então, normalmente, eu diria pra vocês aproveitarem o seu primeiro ano de faculdade pra fazer amizades e pra tentar conhecer mais gente, né? Porque tá todo mundo nesse mesmo barco que tá querendo conhecer mais pessoas. Gente, a última coisa que eu vou falar sobre e também, se vocês não assistiram, vão assistir o vídeo que a Natasha fez falando sobre prós e contras de estudar nos Estados Unidos comparado com o Brasil, que eu sinto que entra em um pouco mais detalhes do que eu tô falando agora. Mas uma coisa que eu sinto que também as pessoas não falam muito sobre é o processo de adaptação de você estudar em inglês comparado a estudar em português. Porque eu pensava assim, quando nesse meu processo de aplicação, né, para os Estados Unidos, a gente tem que fazer muita coisa, né, tem que escrever muito inglês, você meio que já tá começando a entrar um pouco nesse processo de estudar inglês. Mas, tem um processo de adaptação no seu primeiro ano pra estudar inglês. Especialmente, assim, tem coisas que eu nunca parei pra pensar até eu começar a estudar inglês. Pequenas coisas, entendeu? Tipo, como em matemática. Pra eles, tipo, o ponto é a mesma coisa de uma vírgula em português. Tem essas pequenas coisas que vocês precisam se adaptar. E também, tipo, química. No ensino médio, eu sinto que a gente decora, tipo, toda a tabela periódica, nomes dos elementos em português. Aí você chega aqui pra estudar química e todos os elementos em inglês, e aí você tem que aprender tudo de novo. Então, pra mim, foi mais um processo de adaptação no meu primeiro ano pra conseguir estudar inglês, né? Mas hoje em dia eu já sou muito acostumada. Aqui nos Estados Unidos eles passam muita tarefa de casa. Tipo, eu sinto que no Brasil, especialmente na faculdade, não passa mais tarefa de casa, né? Você só estuda mesmo normal. Ou tipo, até no ensino médio também, eu sinto que a gente nunca tinha tarefa de casa, pelo menos na minha escola. A gente só estudava mesmo para as provas. E aqui tem muita tarefa de casa, sempre tem tarefa de casa. E normalmente isso toma a maior parte dos seus estudos, é a tarefa de casa. Tem esse processo de adaptação, né, no começo, e também tem, tipo, pequenas coisas que eu sinto que os alunos aqui dos Estados Unidos aprenderam no ensino médio, ou, tipo, estão acostumados no ensino médio. Pequenas coisas que vocês têm que se acostumar, sabe? Pequenas coisas que é, tipo, besteira mesmo, de prova aqui, por exemplo, é tudo com lápis. Ninguém faz prova com caneta, tipo, eles nunca usam caneta aqui, todo mundo só usa lápis. Pequenas coisas, assim, que você não pensa sobre, e aí você chega aqui e aí, tipo, todo mundo já sabe, né, porque eles são americanos. E pra você é, tipo, muito estranho, sabe? Então, gente, eu não sei porque deu algum problema e parou de gravar. Mas, por enquanto foi isso. Comentem aqui embaixo ideias de vídeo que vocês querem que eu na frente grave. Comentem aqui embaixo também se vocês têm alguma dúvida sobre morar aqui nos Estados Unidos e também relacionado com esse vídeo. Se você tem alguma coisa que vocês acham que as pessoas não falam muito sobre, especialmente sobre morar fora ou morar só. Não se esqueçam de deixar um like, não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês não estão inscritos. Mas, por enquanto é isso. Tchau!